Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro. E esse vai ser mais um vídeo no nosso quadro Pista Quente, onde a gente fala aí sobre assuntos polêmicos enquanto degusta um cafezinho. O vídeo de hoje vai ser um dos mais difíceis que eu já fiz aqui nesse quadro. Nós vamos falar sobre como o desarmamento favorece esse tipo de massacre que aterroriza a nossa sociedade. Então, roda a vinheta aí. Hoje é dia 26 de maio de 2022 e ontem mais um massacre aconteceu, dessa vez em uma cidade do interior do Texas, onde um homem de 19 anos invadiu uma escola e ceifou a vida de várias crianças. Eu já falei aqui no canal que eu tenho interesse em particular por esse tipo de crime e eu tenho a convicção de que, infelizmente, esse tipo de massacre não vai parar. A gente precisa, enquanto sociedade, nos preparar para estarmos capazes de nos defender desse tipo de maníaco. A quase totalidade desses casos tem relação com abandono familiar, histórico de doenças mentais e bullying ou abuso durante a infância. Só que parece que ninguém se importa em estudar de forma séria esse tema. Os ditos especialistas não estão fazendo praticamente nada para entender a mente desse tipo de criminoso e como a sociedade pode trabalhar para evitar o surgimento desses monstros. E parece que as pessoas, talvez abaladas pelo emocional e tudo mais, em uma tentativa desesperada de tentar prevenir esse tipo de crime, acabam defendendo justamente mais leis de controle de armas, mais restrições de direitos, mais restrições de liberdade, o que não faz absolutamente nenhum sentido. É como você tentar proibir barcos para evitar acidentes de tubarão. Uma coisa não está relacionada com a outra, a gente vai mostrar isso aqui ao longo desse vídeo. E não se enganem, galera, porque a indústria anti-armas, que é extremamente bem financiada com dinheiro de ONGs multimilionárias, a mídia imunda e os políticos mais canalhas são simplesmente entorpecidos com o sangue de vítimas inocentes. Eles simplesmente amam esse tipo de atentado, porque eles sabem muito bem que vende muito, gera muito clique, e para os políticos, eles sabem que isso traz cada vez mais adeptos inocentes que vão defender abertamente em público a renúncia dos próprios direitos, a renúncia da própria liberdade e a renúncia da própria segurança nessa tentativa desesperada de parecer bonzinho, de achar que faz parte de alguma coisa, de achar que está combatendo esse tipo de crime. Mas não está. Mais uma vez, é compreensível. É compreensível que muitas pessoas que têm um pensamento mais raso acreditem que a culpa disso é das armas. Não faz sentido, mas é compreensível. É necessário reconhecer que o mal existe, ele vive entre nós e um dia você pode estar face a face com o mal. É necessário reconhecer que é a nossa sociedade que está criando esse tipo de monstro e o Brasil é a prova viva de que não importa quão rígidas sejam as leis de controle de armas, os criminosos sempre vão conseguir o que eles quiserem. As favelas estão aí para provar isso. E mesmo sobre a vigência do tão falado Estatuto do Desarmamento, aqui no Brasil mesmo nós já tivemos mais de 9 casos nos últimos 10 anos de massacres dentro de escolas. E não importa o tipo de arma empregado, pode ser um rifle de guerra ou pode ser uma faca. Quando as vítimas estão confinadas e indefesas, o resultado do massacre vai ser o mesmo. A gente tem aqui no Brasil mesmo o caso de Realengo. Foi usado um revólver velho, 38, de numeração raspada, e foram 13 vítimas. Na semana passada, em Nova York, usaram um rifle AR-15, foram 14 vítimas. O massacre mais famoso de todos, o grande massacre de Columbine, foram 2 assassinos com múltiplas armas e foram 15 vítimas. O famoso caso do cinema no Colorado, acho que foi 2011, estreia do filme do Batman, cinema lotado, o assassino tinha um rifle AR-15, disparou contra a multidão, 12 vítimas. Eu não consigo entender por que as pessoas não entendem que é impossível você legislar contra a loucura e quando um louco consegue uma arma, somente um homem de bem, com ímpeto defensivo e com muita coragem e também armado, vai ser capaz de pará-lo. E o que me revolta é que a nossa sociedade permite homens armados dentro de bancos, protegendo dinheiro que é protegido por seguradoras. A nossa sociedade permite homens armados dentro de prédios públicos, protegendo políticos, juízes, servidores públicos.
e o que tem de mais precioso, são as nossas crianças. Eu não entendo como que a gente aceita leis que proíbem pessoas armadas dentro das escolas. Eu não estou falando aqui para armar aluno, armar professor, isso seria uma loucura. Eu estou dizendo aqui que os nossos melhores soldados deveriam estar dentro das escolas, protegendo as nossas crianças. Já está mais do que demonstrado que esses maníacos podem ser malucos, mas não são burros. Toda vez eles escolhem locais onde armas são proibidas, as chamadas gun-free zones, como palco para os seus atentados de covardia. Mas é claro, eles querem fazer o máximo de vítimas possível, porque diabos eles iriam para um local onde há pessoas armadas para cometer esse tipo de crime? Paul Glasgow, em seu livro How to Make a Monster and Why No One Cares, nos mostra que existe uma correlação quase que universal entre esses casos. É sempre família desestruturada, bullying e doença mental. Recomendadíssimo esse livro, inclusive, para quem se interessa sobre o assunto. É uma pena que no momento ele está disponível só em inglês, tá? Mas vale a leitura. Agora, eu pessoalmente acrescentaria também a mídia e a internet. Por quê? A gente sabe que existe o Código de Ética Jornalística, que tem uma recomendação muito clara para que se evite cobertura de suicidas, porque sabe-se muito bem, está muito bem documentado, que esse tipo de cobertura incentiva novos suicidas. Agora, quando o suicida usa uma arma para matar um monte de gente antes de cometer o próprio suicídio, aí não tem problema, aí a gente faz dessa pessoa uma celebridade mundial, e isso claramente vai inspirar outros malucos como ele em uma disputa doentia para ver quem mata mais antes de tirar a própria vida. Mas aí tudo bem, não tem problema, porque favorece a agenda desarmamentista. E por que eu também culpo a internet no aumento desse tipo de caso? Aí não é só culpar a internet, é muito mais a negligência dos pais quanto ao conteúdo que os filhos estão consumindo na internet. Tá? É sabido por A mais B que existem diversos fóruns por aí, tanto na Deep Web quanto na internet normal, onde vários desses excluídos socialmente se reúnem em fóruns, em grupos de discussão, e alguns deles são grupos extremistas e que um fica incentivando a maluquice do outro, um fica incentivando esse tipo de atentado, eles debatem os casos famosos, eles se conhecem, eles se idolatram. Então, a Polícia Federal sabe da existência desses grupos, o FBI sabe da existência desses grupos, e às vezes um ou outro é fechado, mas eu não entendo como que eles não são capazes de prevenir esse tipo de crime, já que o próprio caso que aconteceu ontem, o cara falava na internet há dias que ia fazer isso e ninguém deu ouvidos, ninguém se importou. O cara estava praticamente implorando para alguém parar ele, mas é como se quisessem que esse tipo de coisa acontecesse. E não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de comportamento das autoridades, especialmente lá nos Estados Unidos. É um fato que a nossa sociedade está fabricando esses monstros, está alimentando esses monstros e, mais do que tudo, está fabricando verdadeiros covardes. O bullying, galera, é uma coisa muito, muito grave, gera cicatrizes nas pessoas que perduram pela vida inteira, as pessoas precisam de ajuda, muitas vezes profissional, para superar esse tipo de trauma. E eu não consigo entender como que o bullying é uma coisa tão comum nas escolas, vem sendo comum cada vez mais e cada vez mais agressivo, cada vez mais violento. As nossas crianças são incapazes de defender os mais fracos, os diferentes, muitas vezes por covardia se omitem ou pior, são cúmplices desse tipo de humilhação das pessoas que, como eu falei, são diferentes. E o pior é a incompetência dos nossos educadores em prevenir e combater esse tipo de coisa dentro das escolas, mesmo sendo soberbamente bem pagos para fazer o mínimo pela educação das nossas crianças. O negócio é que se fala muito em empatia, em amor, em tolerância, mas é tabu falar em justiça, em coragem, em defesa. São um bando de hipócritas. E é por isso que eu acho que isso só vai piorar. A gente precisa realmente se preparar para um mundo onde cada vez mais monstros vivem entre nós. E eu garanto para vocês, não é desarmando as vítimas que a gente vai ter mais segurança. Nem na rua, muito menos nas escolas. Eu sou o Thiago Almeida, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!